Boa noite. Graça e a paz da parte de Jesus. Amém? Sempre quando falam que eu sou carioca, eu costumo sempre pedir desculpa por isso, viu? Então, me desculpem por isso, mas eu sei que tem uma galera que já está acostumada com carioca, com sotaque, por causa do pastor Marcelo, então, que bom. Amém, que vocês já amam um carioca antes de mim. Tem mais um carioca para vocês amarem. Aí, tá bom? Se vocês não quiserem amar, eu amo vocês já. E assim a gente vai caminhando. Bom, como eu já paguei mico aqui com vocês, tentando segurar o nenê, eu quero confessar um pecado já desde já. Eu não sei se é um pecado, mas enquanto a Cláudia orava, falando do futuro do nenê, eu orava para Deus: Deus, por favor, fortalece meus braços, para que esse nenê tenha futuro realmente. Senão ele ia cair. Mas foi difícil ali. Eu sempre falei com o pessoal que me dava bebê, eu falava assim: não, deixa que a hora certa eu vou carregar. Pronto, a hora certa foi na frente de todo mundo, com o pai do lado me olhando assim. Amém, que nada aconteceu de errado. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês essa noite uma palavra que Deus colocou no meu coração e, como eu estou chegando, eu comecei a pensar nisso e eu queria falar com vocês hoje sobre para que serve a igreja. Para que serve a igreja? E eu pensei assim, sabe, que cada vez mais a gente recebe em casa, a gente vê pela TV, pelo jornal, a gente vê pelo Facebook, pela internet, que cada vez mais a gente vê que sobre o crescimento evangélico no nosso país. Esse crescimento que tem acontecido. Esse evento, essa grande aparição nesses últimos anos do povo evangélico. E cada vez mais a gente observa dados que mostram o nascimento dessa nova classe de evangélicos que ainda não havíamos observado no nosso contexto nacional. São os chamados evangélicos nominais, ou os evangélicos sem igreja, ou então os não praticantes, vamos dizer assim. A característica desses não praticantes antes era a exclusividade só da Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje a gente já tem no nosso meio dos cristãos evangélicos uma galera que se diz evangélica, que nasceu num contexto evangélico, que anda numa família evangélica, que tem uma criação evangélica, mas não frequenta nenhuma igreja, e quando perguntado sobre sua religião é dito: sou evangélico, sou crente, mas não estabeleceu nenhum tipo de compromisso. E as pesquisas mostram que nesses últimos 10 anos houve uma progressão no número de pessoas que assumem essa postura. São ao todo 4 milhões de evangélicos que se encontram nessa progressão. E nesse contingente também encontra-se aqueles que nascem, como eu falei, na família evangélica, mas também aqueles que buscaram numa igreja evangélica respostas para as suas maiores perguntas, para os seus maiores anseios, e não encontraram essas respostas e se afastaram, mas continuam se dizendo evangélicos, porém não frequentam nenhuma realidade cristã, evangélica, estão apenas classificados como evangélicos. No início desse ano, eu sempre viajo no início do ano e eu vou visitar minha família é toda do Rio, e eu estive lá com a minha família e eu passei 2 semanas, 2 domingos sem ir à igreja. Poxa vida, não fui na igreja durante 2 domingos. Tirei umas férias assim e não fui na igreja. Numa igreja eu não fui, fiquei com a minha família e tive essas 2 semanas. E eu fiquei pensando e comecei a pensar, e daí que veio esse pensamento: para que serve a igreja? E não a igreja de Cristo em si, a igreja de Cristo sim, mas a igreja local. A Igreja Batista da Graça, por exemplo, aqui no bairro Hermelino Matarazzo. Para que serve esta igreja local aqui? Qual a utilidade? Qual a função dessa igreja? Qual é a relevância dessa comunidade em minha vida e na vida das pessoas que ali comigo estão? Esse questionamento gerou em mim um outro questionamento. Afinal, para que serve essa igreja? E quando eu fui olhar para isso, eu encontrei pelo menos 5 respostas. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês na narrativa de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2, a partir do verso 42. Atos 2, 42. Quem achou diz: achei.
Quem não achou diz, não achei. Ou então, peraí. Não, tem alguns ali que não acharam. Atos 2,42, irmã. Atos 2,42. Diz assim a palavra de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiram o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você vai virar aí uma ou duas páginas da sua Bíblia e vamos lá para Atos 4, versículo 32. Atos 4, 32. Desculpa. Atos 3, 4, 32, isso mesmo. Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam trazendo o dinheiro da venda, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuindo segundo a necessidade de cada um. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Deus, porque ela chegou até nós e agora, nesse instante, nós te pedimos que com ela venha toda a responsabilidade, todo o compromisso, tudo aquilo que é necessário em nosso coração para que essas palavras entrem em nosso coração e saiam como forma de atitudes, de prática, e que a nossa comunidade, a nossa igreja, ganhe uma responsabilidade nova ao mover do Teu Espírito em nós, através da ação da Tua palavra em nossos ouvidos. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Para que serve a igreja? A igreja serve para preservar a memória de Jesus Cristo. Primeira razão que eu encontrei. A igreja serve para preservar a memória de Jesus Cristo. Fé e confiança, mas Jesus Cristo é fé e confiança, mas também é crença. A igreja é responsável por estabelecer e deixar bem definidas nossas crenças, costumes, nossas doutrinas. A igreja serve para preservar a memória de Jesus Cristo. Quando eles dizem, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, lá no versículo 42. Eles se dedicavam a ensinar a doutrina, eles se dedicavam a aprender e estudar aquilo que se acredita, porque aquilo que se acredita é essencial para manter viva a nossa fé. A igreja é a comunidade que se presta a explicar as crenças a respeito do Cristo. Talvez você já tenha se perguntado assim, mas no que exatamente eu creio? No que exatamente eu acredito? Talvez você já se perguntou isso em algum momento da sua vida. Se você não se perguntou isso em algum momento da sua vida, está na hora de você se perguntar sobre isso na sua vida. No que exatamente eu creio? A igreja é essa comunidade que serve para prestar a responder esses questionamentos, que preserva a memória desse conhecimento a respeito do Cristo. Quem foi Jesus? Foi um homem? Foi um Deus? Da onde vem o nome cristão? Por que devo ser batizado? Por que nos reunimos no domingo e não no sábado? Qual o caráter do nosso Deus? O que Ele pede de nós? O que Ele fez? Quem matou Jesus? Jesus está morto? Como foi o julgamento de Jesus? Por que Ele morreu crucificado? Por que Ele não morreu atropelado? Por que Ele não morreu com uma facada nas costas, com um tiro na cabeça? Está vendo? Tem muita pergunta. Perguntas que definem sua fé, sua prática, o ser cristão. As doutrinas nos dão explicação e nos ajudam a discernir quem é Deus. Quem é esse Deus que nós cremos? É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que são três em um, é a trindade que nós cremos. Nós não cremos num só Deus no sentido de Alá. Nós cremos num só Deus sim, mas que são três, Pai, Filho e Espírito Santo em comunidade, que vivem em um só. As doutrinas nos dão explicação e vemos dizendo que cremos a respeito de Deus. Dizemos, por exemplo, que Deus é amor, é misericórdia, Deus é justo. Por exemplo, os cristãos do primeiro século, eles se reuniram, tiveram que se reunir para definir a natureza de Jesus Cristo. Lá no Concílio da Calcedônia foi definido
que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Vero homem, vero Deus. E em um tempo de crenças individuais, de um mundo de debates, de um mundo de diálogo, de muito respeito às opiniões individuais, num tempo de liberdades, de muitos embates para a conquista de direitos de minoria, direitos particulares, nesse tempo, num mundo em que todo mundo crê no que quer e que ninguém tem nada com isso, a igreja é esse lugar que tem opiniões, que tem crenças, que tem convicções. Nós cristãos, não achamos que vale tudo, que tudo é certo, que nada é errado, que pode ser verdade ou não. Nós cremos que tem coisas certas e coisas erradas, que há mentiras e há verdades, que não apenas uma pessoa que dizemos que é verdade, Jesus Cristo, mas há também a palavra, que é a verdade. Nós cremos em Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Nós cremos na sua Bíblia, na palavra, a Bíblia como sendo palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Tudo isso faz parte de doutrinas e crenças que viemos à comunidade e aprendemos aqui e definimos isso. Por isso que quando em Atos eles diziam que perseveravam na doutrina, mas eles também perseveravam no partir do pão, na Eucaristia. E nesse partir do pão está expresso, implícito e explícito, a graça, o amor de Jesus. Para que a gente não se esqueça nunca, que quando a gente se reunir em comunidade, quando a gente fizer aquela reunião e a gente partir o pão, por isso que a gente faz o memorial da ceia. Por que memorial da ceia? Porque quando a gente partir o pão é para a gente se lembrar de Jesus Cristo. Para a gente continuar e se manter a memória dele viva dentro de nós. Por isso que a gente canta assim, quero voltar ao primeiro amor, por causa de quê? Porque volta e meia a gente está se esquecendo, a gente está abandonando. Os discípulos lá no início, os discípulos já haviam esquecido, não tinha passado nem um pouquinho de tempo, eles já tinham esquecido, já estavam indo embora para Emaús. E Jesus teve que voltar e falar para eles, o que vocês estão fazendo? Vocês estão loucos? Quanto tempo vocês vão demorar para entender aquilo que as Escrituras falaram? E o que eu disse a respeito de mim e de vocês? Nem reconheceram o próprio Cristo. Por isso que Jesus fala para que a gente se reúna em comunidade, para que a gente preserve a memória da doutrina, daquilo que a gente crê, e a memória do amor de Cristo, da graça de Jesus, para quando a gente partir o pão, a gente se lembre de Jesus. Preservar em reunião para lembrar do amor de Jesus e de Jesus em comunidade. E nessa comunidade é que a gente lembra de Jesus Cristo e de tudo que nos ensinou. É aqui que a gente fortalece a nossa chama. É aqui que a gente volta ao primeiro amor quando a gente está esfriando. É aqui um com o outro que a gente vai crer novamente naquela memória, naquilo que foi deixado para trás. E a gente se emociona cada ano lembrando de tudo aquilo que Jesus fez por nós, que Jesus Cristo fez por você e por mim. A igreja é essa comunidade que se presta a essa responsabilidade de guardar e preservar as verdades do ensino da doutrina cristã através do tempo. E que preserva a memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem Ele foi, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz. É aqui. 2. A igreja serve para preservar a esperança do milagre de Deus. A igreja serve para preservar a esperança do milagre de Deus, os sinais e prodígios, as maravilhas. É o que mantém vivo o mistério de Deus. Porque lá em Atos 2:43 eles vão dizer, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E que palavra maravilhosa quando eles dizem que eles estavam cheios de temor. Porque eles viam que aquilo só poderia ser explicado por Deus. E é naquela comunidade que era responsável por preservar o milagre, o mistério de Deus, os sinais e prodígios que só Deus pode explicar. Há algo extraordinário por trás da realidade visível. Nós não cremos que o mundo está entregue a essa coisa assim, mecânica e sistemática, em que nós colocamos tudo numa caixinha cheia de fórmulas. Não. Há algo extraordinário por trás das coisas visíveis. Há um mistério por trás da realidade tangível ou palpável. O mundo é mais do que podemos deduzir. O mundo é mais do que podemos compreender, pensar, raciocinar. O mundo é mais do que podemos concluir, do que podemos prever, perceber. O mundo é mais. E há mais. E sabemos que esse mais é o nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus. A igreja está para provar o Deus do impossível, das improbabilidades, para guardar a realidade dos mistérios, que não se pode explicar.
Por isso que Paulo cita os profetas gregos dizendo que em Deus nós vivemos, em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos. Em Deus nós flutuamos nessa realidade que não dá para explicar. E que às vezes a gente tenta explicar, mas não tem como explicar, porque Deus fala, até aqui eu te mostrei, o resto confia em mim. É mistério, creia na realidade do impossível. Porque Deus contraria prognósticos, diagnósticos, Deus muda diagnósticos, Deus faz coisas que a gente não entende. E a igreja é o lugar em que a gente preserva esse milagre. Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na Eucaristia, e muitas maravilhas e sinais aconteciam na comunidade de Jesus Cristo. E é a igreja que guarda a realidade do mistério. E é por isso que em Atos fala que os apóstolos faziam sinais e prodígios. Nós precisamos entender que a igreja é sim este lugar de pessoas que se juntam em busca de respostas para as perguntas mais importantes da sua vida e que vão encontrar outras pessoas com as mesmas dúvidas, mas que quando juntas conseguem compartilhar não uma melhor condição de vida, mas uma melhor condição de viver. Por exemplo, eu tenho amigos que não creem no diabo. Não creem. Amigos cristãos que não creem no diabo. Eles acham que o mal é uma realidade sombria dentro do coração do homem. É interessante, mas eu acredito em demônios. Eu creio que há demônios, existem demônios. E eu tenho uma coisa muito interessante que o C.S. Lewis fala, que ele diz que, quando perguntaram para ele assim, por que você crê no diabo? Aí o C.S. Lewis falou assim, pessoal, eu creio por 3 razões. 3 razões óbvias. Primeiro, eu creio no diabo, porque se você olhar para as culturas, todas elas, através dos tempos, acreditaram em seres espirituais da maldade, forças malignas. Segundo, porque a ciência não descobriu nada que me obrigue a deixar de acreditar no diabo. E terceiro, porque acreditando eu consigo explicar um monte de coisa que se eu não acreditasse eu não conseguiria explicar. E eu penso que a gente pode usar essa mesma explicação para Deus. Da mesma forma para Deus. Eu penso que assim, se eu acredito em Deus, e é por isso eu acredito em Deus, porque assim, tem um monte de coisa aí fora nesse mundo que eu não consigo explicar se eu não acreditasse em Deus. A ciência até agora não me provou nada que me impeça de acreditar em Deus. Então eu creio nesse Deus, o Deus que faz milagres, o Deus que contraria toda a lógica humana. E que quando a gente acha que está tudo sob controle na nossa mão, Deus nos mostra que não está, e que a nossa existência não cabe em nós. A igreja deve preservar a expectativa do milagre, dos sinais, dos prodígios, o inusitado de Deus. Quer ver um negócio? Alguém de vocês aqui já presenciou uma cura de uma pessoa, de um cego, por exemplo, num culto? Num culto. Alguém de vocês? Pode levantar a mão. Alguém já presenciou a cura de um cego num culto? Não, ninguém. Alguém já presenciou a cura de um surdo num culto? Uma celebração, numa reunião de oração? Não? Alguém já presenciou a cura de um paraplégico? Não? Pois é, eu também nunca presenciei, mas eu creio. Amém? Eu creio que Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso, eu creio nisso. Eu nunca presenciei isso. E eu sei que acontece. E eu sei que Deus pode fazer isso. Mas, em mim, não são esses milagres que eu espero. Por exemplo, eu estava com um amigo meu na Avenida Paulista, nesses dias turbulentos aí, e aí a gente estava tomando um café, e quando a gente foi sair, quando a gente estava saindo, nossa, aquela galera lá, eu me senti, voltei no tempo em 1964, né, caminhando e cantando a canção, eu falei, meu Deus, vamos morrer, né, bombas, tiro, tudo por outro lado, eu falei assim, vamos morrer. Eu podia ter orado com meu irmão, com meu amigo, e falar assim, cara, vamos orar aqui, vamos falar assim, Deus, que eu passe no meio dessa multidão, que seja briga de um lado, briga do outro, mas que no meio haja paz e eu passe tranquilamente. E eu chegue ao meu destino, amém. Eu podia ter orado isso. Mas não, eu fiquei lá quieto no café, esperei as coisas passarem e fui embora. Porque, na verdade, eu não espero também andar sobre as águas. Eu não espero também que os pães se multipliquem. Eu não espero isso. Creio que Deus pode fazer o que Ele quiser, bem como o que Ele quiser. Mas eu não creio nisso. O que eu espero é que Deus venha com o seu inusitado, com as suas experiências que nos tirem o fôlego, naquela ligação na hora certa, naquela ajuda na hora que precisava, no telefonema que mudou a sua história, naquela pessoa que foi transformada completamente, no agir de Deus no momento exato.
Eu sei que há um inusitado de Deus. Eu sei que há um milagre de Deus e a transformação que Deus faz. E quantas vezes não enxergamos os mínimos detalhes onde Deus está agindo? As cristocidências de qual a Ana Alzira Nascimento fala. A igreja preserva a expectativa do milagre. A bondade de Deus manifesta. Porque todos estavam cheios de temor, ou seja, a mão de Deus agindo em favor do seu povo, gerava esse assombro, esse encantamento. E como é bom a gente ouvir das pessoas falar assim, nossa, não é possível que só isso acontece com você. Por que só essas coisas acontecem com você? Porque eu creio num Deus do impossível, um Deus que faz milagres, um Deus que trabalha em favor do seu povo. Eu creio nesse Deus. Eu li uma vez que a vida não é medida pela quantidade de vezes que você respirou, mas pela quantidade de vezes que você perdeu o fôlego. Acho interessante. Eu peço isso a Deus. Eu peço esse assombro. Eu peço alumbramento. Quando você acha que está tudo firme, não está nada firme. Esse é o caminho da graça. É um caminho que você olha para baixo e não vê chão. Porque você não sabe explicar todas as coisas, você não tem resposta para todas as coisas, mas você sabe que ali é o lugar mais seguro. É o lugar em que você pode descansar. É o lugar do seu coração. A igreja preserva esse milagre. Eu peço isso a Deus. Porque só assim eu percebo quão perto está o Senhor. Quão perto está Deus. Esse alumbramento. A igreja preserva um mistério divino que habita no meio de nós. E tudo perpassa. 3. A igreja serve para preservar viva a oferta de amor de Deus em resposta à solidão humana. A igreja serve para preservar viva a oferta de amor de Deus em resposta à solidão humana. Porque eles estavam juntos, unidos, e não haviam necessitados, não haviam pobres necessitados. Poderiam até haver pobres, até porque os pobres sempre ouviram melhor o anúncio de Jesus do que os ricos. Mas na igreja de Jesus há abraço, há inclusão. Não há solidão na igreja de Jesus, na comunidade do reino de Deus, nessa igreja, há inclusão. Não existe coisa pior do que ser julgado diferente. Você chegar num lugar e ser julgado diferente dos outros, as pessoas já te olharem com indiferença ou se julgando. Não existe nada pior do que isso. Porque muitas vezes, quando alguém julga você, vai julgar para menor. Vai olhar para você e falar assim, eu sou superior a você, eu faço o que Deus faz, você não. Não existe nada pior do que isso. E na igreja de Jesus, isso não existe. Ou pelo menos não era para existir, porque a igreja de Jesus é o lugar da inclusão, é o lugar que você chega e é recebido, é o lugar que não há solidão, é o lugar que há abraços sem estereótipos, sem rótulos, é o lugar que você olha para a pessoa e você sente o desejo, eu preciso amar aquela pessoa, por mais que eu estou dizendo para mim mesmo que eu não consigo dar um passo em direção àquela pessoa, mas Deus, por favor, me ajuda a dar um passo em direção àquela pessoa, porque eu sei que esse é o dever que Jesus me ensinou, e eu sou discípulo de Jesus, discípulo do Mestre, eu preciso amar. A igreja, nesse mundo de individualidades, de marginalidades, a igreja é a comunidade que mantém viva a oferta de amor em resposta à solidão e isolamento humano. A igreja, o mundo fala, nós somos individualistas, e nós dizemos, nós somos comunidade. Quando achamos que a igreja é o lugar de gente perfeita, estamos totalmente enganados. Não, aqui é o lugar de pessoas vão como estão. Se a gente canta tal qual eu estou, eu me achego a ti. Se a gente canta venha como estás, a gente vive essa mensagem de Cristo, a gente pede para a pessoa que venha. Venha cheia de pecado mesmo. Venha todo errado, assim como você está. Não espera você ficar bom para vir, não. Vem do jeito que está, cheio de demônio pendurado. A gente está aqui para te receber. Isso aqui é a igreja de Cristo. É lugar dos marginais. Certa vez eu achei engraçado com um pastor. Eu estava com um pastor amigo meu no Rio. E a gente estava conversando, e aí ele viu a bolsa da esposa dele, e aí falou assim, ué, cadê minha esposa, né? Aí ela chegou, você deixou sua bolsa aqui no banco da frente? Eu falei, que isso, querido, a gente está na igreja. Eu falei assim, esse lugar aqui é muito mal frequentado. Na real, a teoria está ótima, porque tem que ser mal frequentado, que tem que vir todo mundo mesmo para cá para dentro, porque vai chegar mal, mas Jesus vai transformar. Vai chegar ladrão, mas Jesus vai transformar, vai libertar. Vai chegar mentiroso, mas Jesus vai mostrar a verdade. Vai chegar pecador, vai virar arrependido e vai cair de joelhos. Porque é isso que a graça de Jesus faz. Ela chega para arrebentar com o mal que está dentro de você. E não vai existir mais a sombra da escuridão, do pecado, mas só a luz. Então é para vir como está mesmo.
é para vir do jeito que está. Porque aqui é o lugar que as pessoas chegam com dúvidas, com necessidades. E a igreja é o lugar onde se divide o pão, onde se reparte as dores, onde se divide o fardo, onde se chora junto e se caminha junto. Onde as suas dores são as minhas dores. E no seu abraço é onde eu posso sentir paz, porque ali eu encontro Jesus. A igreja é a comunidade do amor. Jesus foi criticado por abraçar muita gente que não devia abraçar. Ele não estava nem ligando para os muros sociais que separavam os santos de pecadores. Ele veio para todos e veio para incluir. E ele só pede para a gente que a gente faça igual. A igreja é o lugar que canta, venha como estás. E que isso seja verdade. Aqui ninguém te condena. Como Jesus falou para aquela mulher, eu não te condeno, vá em paz. Aqui ninguém te condena, pode vir. Aqui é o lugar onde invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo. As igrejas estão aqui, a comunidade do Reino de Deus, para aceitar todos sem discriminação. É o local onde cuidamos das pessoas. Onde a igreja é o local onde a gente cuida de ninguém, onde que ninguém quer cuidar de ninguém. A gente cuida de pessoas que ninguém quer cuidar. Essa é a igreja. Cuida de pessoas que ninguém quer cuidar. A igreja deve cuidar de pessoas. O oposto do amor não é o ódio. Não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. O ódio é um amor estúpido. O ódio é um amor egoísta. O ódio é esse amor que é uma forma destrutiva de amar. Porque, por exemplo, assim, você perguntar para mim, você prefere que te odeiem ou que seja indiferente a você? Que te ignorem? Eu falo assim, eu prefiro que me odeiem. Eu prefiro que me odeiem. Porque quem me odeia vai lembrar de mim todo dia. Todo dia alguém vai lembrar de mim. Quem me odeia vai ficar, nossa, como eu odeio o Rodrigo. É melhor do que, Rodrigo, quem é Rodrigo? Não sei quem é. Faz nada para mim. Assim. A igreja não é o lugar da indiferença. A igreja é o lugar da diferença. A igreja faz a diferença de aceitar o diferente, de viver o venha como está. É o lugar da reconciliação, do perdão, da paz. Por isso que Jesus fala, e isso é uma frase que a gente deve ressaltar nesses dias, você que quer ir para Paulista fazer qualquer coisa lá, eu acho que você deve ir. Mas lembre-se que Jesus falou que os seus discípulos são pacificadores. Devemos lutar pelos nossos direitos, em nome da paz. Em nome da paz. Não percam a paz que Jesus te dá. Demonstre e revelem ela. Lute pelos seus direitos, pela paz. Em paz. Nós somos discípulos de Cristo. A igreja, número 4. A igreja serve para preservar o testemunho da presença do reino de Deus. A igreja está no mundo para preservar a presença do reino de Deus aqui na terra. O mundo não está entregue às frias leis da ciência, da física, da realidade quântica do universo, da química, de um sistema mecânico de preservação ou degeneração da vida, não. Porque lá no versículo 47, eles louvam a Deus e caem na graça de todo o povo. Ou seja, a igreja é o povo de Deus a serviço do testemunho da presença do reino de Deus no mundo. A igreja é o povo de Deus a serviço do testemunho da presença do reino de Deus no mundo. A igreja causava impacto na sociedade. A igreja em Atos, ela estava inserida dentro da sociedade. Ela não estava, sabe aquele negócio que a gente fala assim, ó, não, isso é do mundo. Você também é do mundo, meu irmão. A não ser que você tenha vindo de algum outro planeta. Nós estamos no mundo, e aqui no mundo é o lugar que a gente vai sinalizar o reino de Deus, que a gente vai fazer diferença. Somos diferentes e não esquisitos. Você sabe, tem um amigo meu que fala isso, crente tem que ser diferente, não esquisito. O que tem de crente esquisito por aí? O que tem de crente esquisito, vou te falar, não é brincadeira não. Nós estamos aqui para fazer diferença, galera. Nós somos diferentes. Por isso a Bíblia relata que eles caem na graça do povo. Tinham simpatia de todo o povo. A galera em Atos olhava para a igreja e falava assim, cara, que galera legal aquela ali. Nossa, que povo diferente, eu quero fazer parte dessa galera aí diferente. Quero fazer parte disso aí. Quero entrar nesse movimento.
Porque eles caíam na graça de todo o povo, eles tinham simpatia de todo o povo. Por isso que Filipe, quando chega a Natanael, fala assim, achamos o Messias. Aí Natanael fala assim para ele, de onde que ele é? Ele responde para Natanael, de Nazaré. Aí Natanael fala assim, Nazaré? Tem alguma coisa boa que vem de Nazaré? Aí o Filipe vira para ele e fala assim, então vem e vê. Vem e vê. Ele não fica justificando não, ele fala assim, ó, vem aqui e vê. Vem ver o que eu estou te falando. E assim deve ser a igreja, a nossa comunidade. Que só de olhar, a gente nota algo bom, algo diferente. Dá testemunho nas atitudes. A igreja precisa viver o que prega para pregar o que vive. A gente precisa testemunhar através das nossas ações de amor, Deus aqui na terra, sinalizar o seu reino. Nós deveríamos dizer que encontramos uma comunidade. Olha, eu encontrei uma comunidade onde há perdão, onde há verdadeiro sentido do evangelho, do amor, do evangelho de Jesus Cristo. Aí a galera vai perguntar para você assim, mas que comunidade é essa? Vem ver, vem aqui ver, vem para cá para você ver, chega na minha comunidade, vem ver o que esse povo está fazendo pelo reino de Deus, vem ver. Porque o reino de Deus não é algo que a gente ouve, é algo que a gente vê. 5 e último, a igreja serve para preservar vivo o testemunho da ressurreição. Os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus. Você sabia que o Império Romano, naquela época, ele crucificou uma pá de gente. Botou galera na cruz. Era uma pá de gente sendo crucificada quase todo dia. Crucificou muita gente. Um monte de gente morreu crucificado. E a gente se pergunta, mas qual é a diferença então? Porque Jesus, a gente fala, nossa, Jesus morreu crucificado. Muita gente morreu crucificado naquela época. A diferença é que Jesus Cristo foi o único que ressuscitou. Daquela galera que foi crucificada, apenas um ressuscitou. Apenas um. Por isso que a grande notícia dos cristãos era que Cristo ressuscitou. E não que Cristo foi crucificado numa cruz. Não. A nossa notícia, a nossa boa nova é que Cristo vive. Cristo vive. Ele ressuscitou. A palavra final do Evangelho não é morte, é vida. E vida em abundância. Nós somos a comunidade do Cristo ressurreto, vivo, que habita entre nós. Nós somos a comunidade de Jesus que fala para frente, que fala para o futuro, porque a vida não acabou. Jesus ressuscitou e disse que vai estar com a gente até a consumação dos séculos. Por isso que dizemos que ela vai para o amanhã, que levanta a cabeça de quem está olhando para baixo, que está olhando para o chão, das pessoas que estão presas, cativas, a maldições passadas, que acham que não é possível recomeçar. A igreja, a comunidade de Cristo, fala da ressurreição, do futuro, a vida, a recomeço. A possibilidade de mudança, a possibilidade de restauração, de mudar, de viver algo novo, porque Cristo ressuscitou, Ele não morreu, não acabou no túmulo, Cristo vive. Existe esperança, começar de novo, seja uma pessoa diferente, faça diferença, é possível não se repetir, é possível mudar, quem se repete é cachorro. Cachorro é que vive se repetindo, a gente muda, a gente aprende, a gente cai, mas a gente levanta, porque a vida no nome de Jesus. E a vida em abundância, não uma vida mesquinha. Não vamos sentar no banco das igrejas e ficar esperando a volta de Jesus. Não, Jesus nos deu vida, e vida em abundância. É tempo de andar com Deus, é tempo de andar com Ele em todo o tempo, é tempo de fazer diferença na vida de quem não sabe o que é isso. A igreja é essa comunidade que quando alguém olha para o mundo e pensa, que mundo esquisito é esse, que vai de mal a pior? Que mundo ruim é esse? Que coisa horrível é essa? Esse mundo vai acabar. E aí, quando alguém chega na igreja e pergunta, a igreja responde, é verdade, esse mundo não é assim, não. Esse mundo é ruim, mas ele não é assim, ele não foi criado para ser assim. Nós podemos mudar, nós podemos transformar, nós acreditamos. Nós estamos aqui para servir, para mostrar que é possível mudar uma realidade. E que há pessoas esperando para o reino de Deus chegar na vida delas. E você pode ser a resposta para essa pessoa. Porque Jesus te fez igreja. E Jesus te colocou numa comunidade. Uma comunidade que fala de vida e não de morte. Que não fala que acabou no sacrifício de Jesus na cruz, não. Ela fala que acabou Jesus ressuscitando. E que na verdade não acabou porque Ele vai voltar. E que venha. Maranata.
E a gente fala que esse mundo é assim mesmo. É esquisito, mas que a gente transforma. A gente vai fazer diferença onde está. Onde eu puder, eu vou fazer diferença. Eu estou numa comunidade e eu quero que nessa comunidade eu possa fazer diferença. Eu possa transformar. Porque ele não foi feito esquisito. Ele está esquisito, mas não vai ficar esquisito para sempre. Porque Deus não fez o mundo assim. E Ele não vai continuar assim. Ele vai mudar e que vai vir. E porque a gente crê no inusitado de Deus. E o céu pode se abrir. Pode se abrir porque a palavra final de Deus é vida. E eu sou grato, sabe, a Deus pela tecnologia. Sou grato a Deus pela tecnologia. iPod, iPad, Facebook. Glória a Deus pelo YouTube, né? Vamos dizer. Mas nada substitui a comunidade. Nada substitui os afetos. Nada substitui os entranháveis afetos de que Paulo fala. Nada substitui o olhar no olho, o abraço. Nada substitui as lágrimas. Nada substitui os momentos em que nós encontramos mais dificuldade e recebemos um telefonema, onde a gente está mais decepcionado com a igreja, e de repente vem alguém e diz, eu estou aqui, eu sou a igreja de Cristo também, pode contar comigo. Nada substitui as trocas, os relacionamentos. Você pode dar vários motivos para mim. Você pode virar para mim e dar um motivo que, eu não tenho decepcionado, estou decepcionado com a igreja, eu vou te dar 10 para você acreditar. E se você me dá 10, eu vou te dar 100. Porque a igreja ainda é a esperança de uma comunidade que se relaciona perfeitamente, como Cristo se quer se relacionar conosco. Ser um, como o Pai e Ele são um. A igreja é essa comunidade onde a gente encontra afeto, amor. E se você ainda não encontrou, espere que Jesus tenha preparado uma comunidade para você que seja essa mesmo, mas que vai te dar um abraço. E pode pensar aí que você pode encontrar muito joio, muita coisa ruim, mas você vai encontrar muita coisa boa. Vai encontrar muita gente boa que vai até o portão do inferno com você, que vai te buscar lá e que vai orar por você. Gente que fala para você, eu estou orando por você. Porque existe ainda aqui a mão de Deus sobre essa instituição que criou os laços de amor mais preciosos que Deus quer para a humanidade. A igreja serve para preservar a memória de Jesus Cristo. A igreja serve para preservar a esperança do milagre de Deus aqui na terra. A igreja serve para preservar viva a oferta de amor de Deus em resposta à solidão humana. A igreja serve para preservar o sinal da presença do reino de Deus no mundo. E a igreja serve para preservar vivo o testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Enquanto o novo céu e a nova terra não vêm em plenitude, nós vivemos a comunidade de Jesus. Nós vivemos a comunidade de Jesus. E quando você olhar e passar pelo vale da sombra da morte, porque eu acho isso incrível na Bíblia, é que ela não tira os vales do nosso caminho. Deus não fala que você não vai ter vale. E quando você estiver lá no vale da sombra da morte, lembra que existe Deus. Um Deus que cuida de você e que talvez aquele vale seja um momento para você lembrar que existe uma comunidade e há esperança nessa comunidade. Há abraço. E essa comunidade é a razão de lutarmos pelo reino de Deus, porque essa comunidade é feita para fazer diferença. E eu termino com uma história de um cara que todo mundo deve conhecer aqui, o nome dele é Bob Marley. Ele estava conta uma história, existe uma história muito, muito bonita dele. E ele estava um dia antes de uma semana dele em casa, e entrou um cara ativista, e na casa dele armado, e alvejou ele com balas. E ele, ferido, foi ao hospital, e no dia seguinte ele tinha um show. E aí esse show era para uma comunidade que é onde ele estava hospedado, muito violenta. E ele falou que ele iria para esse show. E a galera falou assim, mas Bob, você está todo ferido e cheio de bala aí. Ele falou assim, eu não posso deixar de falar o que eu tenho para falar. Eu não posso. Mas Bob, por que você está fazendo isso? Porque as pessoas que fazem desse mundo pior, eles não tiram um dia de folga. Por que eu tenho que tomar um
um dia de folga. Então, tirando todos os fatos negativos e positivos de Bob Marley, eu pego essa frase dele e falo para a comunidade de Jesus Cristo. As pessoas que querem fazer desse mundo pior, elas não tiram um dia de folga. As forças malignas, elas estão querendo quebrar o tempo todo as vidas e as famílias que vivem nesse mundo. A igreja não pode tirar um dia de folga. A igreja precisa amar em todo tempo e fora de tempo. A gente está aqui para ser a resposta de Deus para a humanidade que precisa sair da escuridão. Iluminar a escuridão. Ser luz, ser sal. A igreja serve para ser imagem e semelhança de Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai, nós te pedimos, Deus. Te pedimos do fundo do nosso coração que o Senhor nos ensine a amar. Porque, Deus, como isso é difícil para nós, como é difícil entender este amor que vai além de toda a lógica humana. E como nós nos distanciamos de Ti, Pai, quando ouvimos só a nossa voz, só o nosso ego. Nos colocamos agora, Deus, diante de Ti, em oração, pedindo que o Senhor ouça a nossa súplica e o nosso clamor. Nos ajuda a vencer o que está dentro de nós e que quer falar mais alto do que a sua voz. E nos ajuda, Deus, a parar de viver para nós mesmos e a viver em comunidade. Nos ajuda, Pai, a viver um com o outro, a amar a quem está do lado sem reservas e sem esperar nada em troca. Nos ajuda, Deus, a preservar vivo dentro de nós a sua memória, a lembrar de quem Tu és, a lembrar e proclamar de quem nós estamos acreditando, de quem nós estamos falando e do que se trata a minha fé, o meu amor, com quem eu aprendi, com quem nós queremos andar. Nos ajuda, Deus, a viver o inusitado Seu, esse inusitado que nos tira o fôlego e que nos deixa como o primeiro amor, na expectativa da Sua ação pelo Teu povo, na expectativa de que podemos crer, que nos achegamos a Ti diante do mal, diante de todo o mal que está conosco, e cremos que o impossível pode acontecer porque nós cremos no Teu milagre, na Tua força. Nós cremos que o Senhor pode mudar qualquer situação e que não há nada que pode nos separar do Seu amor. Pai, nos ajuda a oferecer amor, a ser oferta de amor. Deus, nós queremos nos doar. Nos doar, Deus, nos doar ao outro. Sabemos que só assim, esse é o meio que servimos a Ti de forma verdadeira e sincera. Quando nos doamos ao próximo, quando nos amamos, quando amamos de todo o nosso coração, sem reservas, com diferenças, sim. Às vezes com brigas a gente se relaciona, mas a gente crê num Deus que restaura. A gente crê também que o perdão habita aqui entre nós, e por isso é a comunidade que com diferenças vai se ajustando, renunciando a si mesmo pelo outro, mas que a gente possa verdadeiramente nos oferecer em amor, Pai. Deus, que a gente possa ser essa comunidade que sinaliza o Teu reino, que chega antes do mal, e que quando o mal está acontecendo, a gente chega para Ele e fala assim: o reino de Deus chegou, e que seja feita a Sua vontade, aqui na terra como é no céu, Pai. Que o reino de Deus invada os corações daquelas pessoas que precisam entender que há um rei soberano controlando todo esse universo, que não estamos entregues a leis frias, humanas, mas estamos sob o cuidado do Criador, o cuidado daquele que nos amou primeiro. E que essa comunidade de Jesus Cristo, a Sua igreja, sinalize esse reino maravilhoso de amor. E que nós, Deus, lembremos sempre que a Tua mensagem é de vida e não de morte. Que a Tua mensagem perpassa o túmulo. Que a Tua mensagem não acabou numa cruz. Que o Senhor venceu ela para nos mostrar não a morte que nos separe do Seu amor. Que o Senhor venceu essa morte para dizer assim: tá vendo?
Se você acha que é o fim, esse é o começo, é o início. É possível restaurar. É possível ir atrás do seu marido, é possível ir atrás do seu filho, é possível ir atrás do seu irmão, do seu amigo, é possível restaurar vidas, é possível começar, porque eu estou no controle, Jesus Cristo, nosso Senhor, que é capaz de mudar, renovar, transformar, é soberano sobre toda a terra, sobre todo o céu. Ele é o que fala da vida e o que nos ajuda a caminhar em segurança. E seguro estou e firme vou para o alvo e não olho para trás, porque a sua mensagem é de ressurreição e vida, e fala para frente. Deus, que a gente possa iluminar a escuridão, ser sal da terra, que sejamos a resposta para os corações que ainda não encontraram a luz, para os corações acorrentados, que nós sejamos reino de Deus, reino do amor, comunidade de Jesus Cristo, que ama sem nada em troca, que dá, mas dá de si, dá vida. Essa é a nossa oração, Deus. E a gratidão pelo Senhor estar nos ouvindo, pelo Senhor inclinar os teus ouvidos aos nossos corações pecadores e falhos, que se derramam diante de Ti pedindo, Deus, muda e faz o Teu querer. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Você pode ficar de pé para adorar o Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu
nosso Deus. Deus quer uma igreja como Ele quer. Que você possa querer ser a igreja que Deus quer. Não a igreja que você quer, mas a igreja que Deus quer. Que você faça diferença na vida das pessoas. Que você ame como Deus te amou e como Deus quer que você ame. Que você perdoe e que aqui dentro você seja alguém usado por Deus para ser a igreja que Deus quer que nós sejamos. Dá um abraço forte aí em quem é a igreja. Você não é igreja sozinho. Não existe igreja do eu igreja. É eu igreja com alguém. É eu igreja com quem eu nunca vi. É igreja com quem você não está acostumado. Com quem não senta do seu lugar. Com quem não senta do seu lado. É eu igreja com o outro. Abençoe. Abençoe os nossos visitantes, as pessoas que estão próximas. Você tem uma semana abençoada em nome de Jesus. Que Jesus possa ir à frente em todos os lugares que você for. Que Jesus abra as portas que sejam dele para a sua vida. E que onde você for, Deus possa ser igreja através de você. Que você seja a luz onde você estiver.